noite. Adal, obrigada, tá? Dando continuidade aqui ao que a gente estava falando. Anticorpos monoclonais, e aí o Ontruzant é uma terapia anti-HER2. A gente sabe da importância desses anticorpos nos tratamentos para o câncer, além de outras patologias. No caso específico do câncer de mama, por exemplo, a gente sabe que 20% a 30% dos tumores malignos têm a expressão desse HER2, tem esse HER2 amplificado. Eles são geralmente bem tolerados, esses medicamentos. Não é comum não estão associados à toxicidade acumulativa. Em relação à dosagem desses medicamentos, depende da prescrição médica, ele pode ser de uso semanal ou a cada 21 dias, e de acordo com esse intervalo vai ser feito a dose. A gente pode fazer de 4 miligramas, sempre tem uma dose de ataque por semanal, começa com 8 miligramas, a dose de ataque por quilo, a dose de ataque para o tratamento a cada 21 dias, e segue com as subsequentes que, para o semanal, a gente sai de 4 miligramas para 2 miligramas por quilo, e de 21 dias de 8 para 6. Isso é importante por quê? Para que o enfermeiro, na hora que for fazer a conferência da prescrição, verifique, através do peso, fazendo o cálculo, se está compatível com as características daquele paciente. Nos cuidados da administração, é importante que esteja sendo verificado a via de administração, que o medicamento realmente foi diluído em soro fisiológico, que é a diluição padrão, ele é incompatível, conforme a enfermeira Gisele falou, com o soro glicosado. A primeira infusão, a farmacêutica Gisele, a primeira infusão é de 90 minutos, em bombifusora preferencialmente, é o primeiro contato do paciente com essa medicação, então a gente controla melhor o tempo de infusão e observa também a quantidade que foi infundida, caso o paciente venha apresentar alguma reação, em qual momento isso ocorreu. Se bem tolerada essa primeira infusão, a segunda pode ocorrer, aí vai de acordo com o protocolo da instituição, em 60 minutos, ou já em 30, como as subsequentes, tá? Sempre observando a tolerância do paciente. Então, mudar o tempo de infusão da inicial de 90 minutos, da primeira dose, para 30 minutos, a partir da segunda, ou 60 da segunda vez, de acordo com o protocolo que a instituição optar, é importante para que a gente possa seguir. Mesmo que a instituição opte por fazer a segunda 30 minutos, todas as subsequentes podem ser feitas em equipe comum e em 30 minutos. E aí cabe ao enfermeiro estar observando esse tempo de infusão. Geralmente, a gente começa os tratamentos associados ao quimioterápico, a quimioterápicos. No caso da associação do anticorpo monoclonal com o quimioterápico, é importante que o enfermeiro sempre inicie pelo anticorpo monoclonal, tá? Por conta desse anticorpo atuar na ligação de antígenos, né, que estão presentes lá na superfície da célula tumoral. Por que isso é importante? O HER2, essa proteína transmembranária, né, que vai fazer essa ligação com o anticorpo, ela está presente em outras células também do organismo, porém, quando a célula tumoral manifesta esse HER2 positivo, ela tem um excesso. Seria como se eu comparasse um prédio com uma antena parabólica, e quando a célula tem esse HER2, é como se essa antena estivesse presente em todas as janelas desse prédio. Ou seja, é uma célula que tem uma capacidade de multiplicação muito, muito grande. Então, o objetivo desse anticorpo é isso, é a gente bloquear o crescimento dessa célula, bloquear essa progressão. Para a infusão, os cuidados que o enfermeiro tem que ter, além do que a gente já comentou aqui, de estar verificando a dose lá, se foi um protocolo de 21 dias ou é semanal, verificar o peso desse paciente, fazer esse cálculo lá para poder fazer essa conferência se a dose está ok. Verificar também, de acordo com a meta 1, né, a meta de identificação do paciente, preconizada pela Organização Mundial de Saúde, os identificadores que a instituição estipulou, geralmente é nome, data de nascimento, né? Verificar se está batendo esses dados,
mostrar para o paciente, pedir para que o paciente verifique também, mostrar o medicamento que está sendo feito, a dose que foi preconizada. É importante ele conferir o histórico de alergia desse paciente, monitorar sempre os sinais vitais, não se começa nenhum tratamento sem que a gente verifique inicialmente os sinais vitais do paciente, que é o parâmetro inicial. Caso ele venha apresentar alguma reação, esses parâmetros são primordiais para que a gente possa verificar se ele está tendo alguma alteração que necessite de uma intervenção maior. Fazer o duplo cheque antes da administração, então o enfermeiro vai conferir com o outro enfermeiro se o medicamento está ok, com o rótulo, verificar características, coloração, equipo adequado, a dose, via, o acesso, precisa de um acesso seguro, e aí o acesso periférico ou por catéter, mas sempre verificar fluxo-refluxo, tá? E garantir que o tempo preconizado, se for de primeira vez ou uma dose subsequente, seja seguido. Então, verifica se os sinais vitais antes, verifica se os sinais vitais ao término. São os cuidados principais que o enfermeiro precisa ter durante o processo de infusão. Em relação a reações adversas, né, as reações infusionais que podem ocorrer, é importante que a equipe de enfermagem conheça uma terminologia que é usada internacionalmente, que é o CTCAE. Nessa terminologia, ele dá os graus de toxicidade, até em relação à reação relacionada à infusão, é classificada por grau, então vai de grau 1 ao grau 5, sendo que o 5 a gente não quer, que infelizmente é morte. Grau 1 é o quê? É uma reação mais simples, é uma reação ligeira, um leve desconforto, que eu não precisei, em geral, interromper a infusão, nem entrar com nenhuma intervenção medicamentosa. O grau 2 já eu preciso interromper aquela infusão, a gente vai chamar o médico para ele avaliar. Se já tiver um protocolo institucional de medicações já pré-determinadas, de acordo com a reação, o enfermeiro já pode entrar com um anti-histamínico, um analgésico, e aí é de acordo com a instituição. Essa reação, ela geralmente se reverte rapidamente. Grau 3 já é uma reação de efeito mais prolongado, eu também parei a infusão, eu mediquei, e esse paciente leva um tempo a mais para se recuperar. Grau 4 já é uma reação mais exacerbada, em que eu preciso estar, além de fazer todas as intervenções de parar a medicação, fazer a intervenção com outros medicamentos profiláticos, eu preciso, em geral, estar transferindo esse paciente para uma unidade, para um acompanhamento hospitalar. Então, observar essas reações é importante para que o enfermeiro faça essa intervenção, interromper essa medicação e ter as ações antes que a gente possa chegar a uma reação mais intensa. Em relação ao que se observa, geralmente o paciente ele apresenta um rubor, um rush cutâneo, é o que você observa de imediato. Às vezes ele nem tem queixa ainda, é uma sensação de calor leve, que é o que os pacientes relatam, e vai ficando mais intensa. Pode apresentar também calafrio, e aí vem o momento da importância de sinais vitais. Em geral, tem alterações tanto dos níveis pressóricos como dos batimentos cardíacos. É comum uma hipotensão e uma taquicardia, também uma hipertermia, e aí o paciente às vezes apresenta 38, 39 de temperatura. Pode ocorrer nas reações mais intensas uma redução da saturação, sinais de dispneia, náusea, vômito, desconforto torácico, lombalgia, também uma queixa comum, uma sensação de fraqueza, podendo chegar a convulsão, até uma síncope. Então, por isso que o profissional, o enfermeiro, precisa estar atento, principalmente uma observação mais assídua para aquele paciente que está fazendo o medicamento pela primeira vez, está tendo lá o primeiro contato com o trusante. Fundamental. Em relação às toxicidades, anticorpos monoclonais, eles podem causar toxicidade também, não tão intensas como as da quimioterapia.
Porém, como eles estão associados com o quimioterápico, alguns estudos mostram que algumas reações na associação são mais exacerbadas. Para o anticorpo monoclonal, o ontruzante, né, o anti-HER2, o que é muito comum? Como esse anti-HER2 ele está presente em outras células, uma das células que a gente encontra a presença no corpo do HER2, dessa proteína transmembranária, são os cardiomiócitos, né? São as células do coração. E aí, esses cardiomiócitos, eles não sofrem uma mitose muito acelerada, mas eles têm um crescimento. Como a função desse anticorpo é bloquear o receptor e impedir o crescimento da célula, isso pode acontecer no músculo, na célula cardíaca, e aí isso pode gerar o quê? Uma redução da fração de ejeção. Por isso que essa toxicidade, né, é a que a gente fica mais atenta para esse tipo de medicamento, para esse anticorpo. Então, é preciso ter sempre uma avaliação cardiológica e o enfermeiro fazer esses questionamentos após o início do tratamento do paciente, para a gente estar investigando. Quando o paciente faz associado a químio e tem uma antraciclina antes, né, as doxorubicinas da vida, é preciso que esse cuidado ainda seja maior. Então, ele não começa um tratamento com anticorpo monoclonal sem ter feito o eco. Eu fiz o eco no início da quimioterapia. Ok, mas precisa fazer um outro eco para que a gente veja como essa função cardíaca ficou já afetada pela antraciclina, para que eu possa estar fazendo, então, o HER2, o anticorpo monoclonal. As toxicidades hematológicas também são mais comuns quando associada à químio. Então, para um paciente que está com a quimioterapia, ele precisa estar sempre fazendo um hemograma para que a gente possa avaliar os resultados de hemácias, células brancas, plaquetas. É muito comum, dependendo da resposta do paciente, ter uma toxicidade grau 3 hematológica. Então, quando associado à quimioterapia, a gente faz olho, mas mais por conta do quimioterápico. Gastrointestinal, é comum a questão da diarreia, da anorexia, da constipação que pode acontecer, flatulência, náuseas, vômitos, também é mais comum quando ele é associado ao quimioterápico. Neurológicas, a questão de tontura, de ansiedade, depressão, sonolência também podem ocorrer. As toxicidades pulmonares, essas podem estar ocorrendo só também com o uso do anticorpo, tá? Então, a gente fica bem atenta para queixas de cansaço, fadiga, respiratórias, porque pode acontecer, sim, distúrbios pulmonares, uma pneumonia causada por essa imunoterapia, fibrose pulmonar, inflamação pulmonar. Então, é importante estar atento para a questão das queixas desse paciente. E outras queixas que podem acontecer, e sintomas também de toxicidades, são na pele, prurido, exantemas, a dor nas costas, a questão álgica também pode estar ocorrendo, dor no tórax, sensações de calafrio, a febre, e aí a gente associa lá o que a gente conversou no início, que são as reações infusionais. Tem pacientes que ficam com como se fossem sintomas gripais, comum também a questão da cefaleia, a gente observa bastante também edema, artralgia. Então, são questões que é preciso que o enfermeiro esteja nesse questionamento e acompanhando o paciente para evitar que elas fiquem de forma a que a gente perca o controle. Então, nos cuidados, quando a gente fala disso tudo, é importante, então, estar sempre vendo se esse paciente tem um eco recente. O médico determina a periodicidade desse eco, porque o tratamento são cerca de 18 aplicações, o tratamento dura 1 ano. Então, esse paciente ele vai ter alguns exames de ecocardiograma durante o tratamento,
tá? Então, um paciente que às vezes o médico pleiteia, ele fez a primeira aplicação, ele pleiteia fazer na sexta. Se o paciente chegou na segunda, na terceira aplicação, e ele começa a ter uma queixa de fadiga, de cansaço, para pequenas atividades diárias, como, por exemplo, para trocar de roupa. Olha, eu estou tendo um cansaço para trocar de roupa que eu não tinha. Isso é um alerta para o enfermeiro. Vai comunicar ao médico, porque às vezes a gente precisa antecipar o exame, porque ele pode estar, sim, desenvolvendo alguma questão cardiológica, tá? Não tem necessidade para quando esse paciente estiver fazendo só o anticorpo monoclonal, o ontrusante, de estar fazendo hemogramas frequentes. O médico pode determinar uma periodicidade mais alargada desses exames, tá? Porque a gente viu, ele não afeta as células sanguíneas quando usados separadamente da quimioterapia. Tem que lembrar sempre dos cuidados e orientar o paciente sobre informar qualquer sintoma que ele sinta e comunicar à equipe médica, porque para você fazer uma rastreabilidade desse paciente em relação a como ele vai se comportar. Então, a primeira infusão ocorre e vai explicar para ele, olha, você vai ficar 90 minutos, lembrar também de ter sempre uma via limpa, porque se eu precisar, tanto para verificar a permeabilidade do acesso, né, como para, se eu tiver alguma intercorrência, quando eu parar o tratamento, a infusão, para que eu possa deixar a via limpa, para manter aquele acesso, para poder fazer os medicamentos que podem ser necessários. Então, o paciente precisa ser orientado, ele precisa ser colocado dentro do seu, como participante do seu cuidado. E aí, de que forma pode ser feito isso? Tanto em consultas presenciais, quando ele for na instituição onde ele vai fazer o tratamento, como também tem outras alternativas, como fazer contato telefônico com esse paciente, para que eu saiba como ele ficou após a infusão, como ele está se comportando após, dependendo da periodicidade do tratamento, né? Se for, por exemplo, de 21 dias, no máximo 48 horas depois, como ele ficou, se ele apresentou alguma coisa diferente nesse período. E aí sempre está rastreando, porque a gente pode estar detectando talvez algo novo que não estava lá na bula, que não foi visto anteriormente, né, que surge para que a gente possa estar, então, traçando um plano de cuidados melhor. Então, acompanhar essas toxicidades é fundamental e se a instituição optar, que eu aconselho, porque é mais seguro usar a terminologia do CTCAE, o 5.0, que é o mais atual, eu consigo estar graduando, todo mundo ter a mesma linguagem em relação à graduação, e qualquer graduação de score igual ou maior que 2, de grau 2, eu estar informando ao médico, porque isso pode ser indicar alguma intervenção extra e a solicitação de exames, como nós falamos anteriormente, tá? E aí estabelecer também um processo de confiança, porque o paciente vai entender que aquela instituição se preocupa, ela não está só administrando o medicamento dele, ela se preocupa com a segurança e tem ele como foco do atendimento, tá? Bom, eu agradeço a oportunidade aqui. A gente encerra, vou passar a palavra, tá bom?